Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o grande amigo, colega aqui, Thiago Lins Carvalho, radiologista, vai contar tudo pra gente sobre o caminho dele especificamente, passando pelo Canadá até chegar aqui nos Estados Unidos. E uma recomendação importante para radiologistas especificamente, que é o Alternative Pathway, para você ser um radiologista nos Estados Unidos sem ter que refazer a residência. Então, Thiago, seja muito bem-vindo, é uma honra enorme para mim te receber aqui. Você poderia começar se apresentando para o pessoal, por favor? Claro, muito obrigado, Anderson, honra é minha. Então, meu nome é Thiago, né? Eu sou radiologista formado no Brasil e aí eu trabalhei um tempo e decidi que queria melhorar meu treinamento. E aí apareceu a oportunidade de treinar no exterior e aí nós vamos contar com detalhe como foi isso hoje. Perfeito, tô animado demais para esse nosso bate-papo. Thiago, antes de começarmos, muitas perguntas boas aqui para fazer para você, quero lembrar o pessoal que o MetaCast, o Meta Analysis Academy, não é filiado à instituição onde eu e o Thiago trabalhamos, nesse caso na mesma instituição, o Brigham and Women's Hospital Harvard Medical School. As opiniões aqui são exclusivamente nossas. Se você ainda não conhece o Meta Analysis Academy, já deixo o convite para você fazer parte da nossa turma de treinamento de alto nível em revisões sistemáticas e meta-análise, onde eu te ensino a fazer pesquisa e publicações científicas fortes, com autonomia para avançar sua carreira e alcançar grandes objetivos profissionais, como, por exemplo, residência nos Estados Unidos, fellowship, mestrado, doutorado e assim por diante. Então vamos lá, Thiago, compartilhe um pouco dos seus anos iniciais na medicina, onde você fez faculdade, por que a radiologia? Vamos começar por aí, por favor. Claro, eu fiz medicina na Unicamp, eu sou de Minas, na verdade, mudei para São Paulo para fazer faculdade, né? Aí eu fiz medicina na Unicamp, fiz radiologia na Unicamp também, fiz residência lá, e aí saí para trabalhar um tempo, né? Ainda não tinha muita ideia, assim, para mim tinha chegado ali onde eu queria. Mas aí eu fui trabalhando em Campinas e nas cidades ao redor, e aí sempre gostei bastante, mas depois eu fui sentindo falta sabe, aquela motivação de aprender, de constantemente ver o que tem de novo e aprender, e aí eu fiquei com vontade de pesquisar o que tinha, e aí pesquisando assim, você joga o que é fellowship, né? Aparece diversas opções, incluindo elas, no meu caso, a minha história foi meio torta, tá? Vou explicar para vocês, foi o Canadá. A vantagem do Canadá é que você pode aplicar para fellowship lá, você não precisa fazer prova. Deixa eu deixar claro logo que eu não fiz residência no Canadá, tá? Eu fiz residência no Brasil, como eu falei, isso é importante, tá? Depois que para quem é radiologista e tem título de radiologia do Brasil, você pode fazer um treinamento no Canadá, nos Estados Unidos também, nós vamos chegar lá, quem está deixando os Estados Unidos para depois, mas é só você ter currículo, personal statement, e currículo, né, o Anderson pode ajudar muito com isso aí, a gente tem a pesquisa, né? E depois é só mandar, e se eles gostarem de você, gostarem do teu perfil, eles te chamam. Perfeito, vamos falar já sobre esse sistema de aplicação para o Canadá em mais detalhes, mas antes eu quero ajudar aqui o público do estudante de medicina que tem interesse na radiologia. Se você puder lembrar aí, por favor, por que você escolheu a rádio e agora, com a sua visão de alguém que foi radiologista no Brasil, radiologista no Canadá, fez o treinamento no Canadá, nos Estados Unidos, se você recomenda a radiologia como especialidade. Vamos começar por aí, para o estudante de medicina que está lá no terceiro ano e está considerando a radiologia. Nossa, eu acho incrível. Se você gosta de estudar patologias, doenças, os sistemas, eu recomendo fortemente, assim, porque você gosta... muita gente gosta de várias áreas. Eu gosto de gastro, eu gosto de cardio, sabe? A rádio, você dá diagnóstico diferencial, você discute patologia de todos os sistemas praticamente. Você tem interação com quase todas as especialidades, entendeu? Perfeito. Então... E aí aproveito para emendar aqui essa outra pergunta que eu recebo frequentemente lá no Instagram do pessoal que tem interesse na radiologia. Vamos aproveitar e falar sobre a inteligência artificial. Como você vê aqui, nesse momento atual, em um centro de ponta onde você trabalha, lá no Brigham nós temos acesso aí a muita tecnologia, que às vezes até está em fase de teste, você sabe, em pesquisa. Como você vê os próximos anos da radiologia em relação à inteligência artificial?
Eu vejo a inteligência artificial como um facilitador do trabalho do radiologista. Não acho de jeito nenhum que vai ter nenhuma substituição. Nós vamos continuar aí só incorporar a inteligência artificial na rotina, né? Eu concordo 100% e acrescentar um fator que é opinião, mas, enfim, sempre que as pessoas me perguntam isso, eu gosto de acrescentar que junto com o facilitador vem a oportunidade, porque vai mudar a maneira como nós reportamos os estudos, né? Eu faço muita radiologia na cardio, imagem cardíaca, ressonância e tomo, então essa tecnologia vem e ela muda a nossa maneira de trabalhar. Por exemplo, na angio-TC coronária, a gente agora faz quantificação de placa, né? Então, isso cria oportunidade de pesquisa para o radiologista, para o médico que domina essas técnicas, tanto do ponto de vista clínico quanto o empreendedorismo, na minha opinião, de se colocar na frente do mercado, aprendendo o domínio dessas técnicas aí. Uhum. Não é isso, Thiago? Sim, com certeza. Muito bom. Então, você decidiu fazer radiologia, está satisfeito com a especialidade, mas aí terminou a residência lá no Brasil, em São Paulo, começou a trabalhar e... conta um pouquinho mais sobre isso. Estava se sentindo estagnado? É uma palavra... Assim, é muito claro. forte, Não, foi exatamente isso. Quanto assim. tempo entre você terminar a residência e o acúmulo desse sentimento até você decidir, não, eu preciso de algo mais na minha carreira? Trabalhei 6 anos como contratado em Campinas e região, tanto em hospital público quanto privado, como clínica, em todos os ambientes em que o radiologista é inserido no Brasil, eu tive essa experiência, né? E é muito legal, tava tudo certo, né? Tipo, os empregos eram bons, só que eu não tinha, era baixa complexidade, assim, Remuneração sabe? era boa Remuneração, assim, para o Brasil é bom, médico no Brasil ganha bem comparado com várias outras profissões, mas nem se compara com a valorização que tem aqui, né? Mas, então, assim, isso foi com certeza um fator. E a forma que é como o nosso trabalho é respeitado aqui, eu acho que é estimulado a você sempre buscar e melhorar o seu laudo, melhorar o seu diagnóstico, foi isso que me levou, que me motivou, né? Foi 6 anos depois que eu me formei. 6 anos. E do ponto de vista de volume, já fazendo essa comparação Estados Unidos, Brasil, obviamente você ainda está em treinamento aqui, mas você vê o volume que os preceptores, os staffs, os attendings atendem ali na radiologia do Brigham. Você vê que esse volume ele é muito diferente no Brasil e nos Estados Unidos, ou nos dois lugares? Eu sei que é uma generalização muito ampla, há uma variabilidade muito grande dentro de cada país, dentro de cada serviço, mas de uma maneira geral você vê uma pressão pelo laudo rápido, por mais volume, por ver mais pacientes, no meu caso na cardiologia, no seu caso na radiologia, por laudar mais de maneira igual ou desproporcional entre um país e outro? Existe sim uma pressão por produtividade, isso tem em todo lugar, gente. É assim, produtividade, mas assim, tem poréns nisso. Assim, sim, você vai sempre estar laudando, é muito difícil você ver uma lista sem nada, é muito difícil. É a lista nossa vascular lá. Exato, não vai ver. Só que assim, todo lugar aqui usa a dictation, né? Que é ditar o laudo. O Thiago é o mestre do dictation. Eu tenho, porque ajuda muito, gente. Então, no Brasil, todo lugar que eu trabalhava, eu tinha que digitar o laudo. É mesmo? Dictation só tem em hospitais de ponta no Brasil, que, assim, alguns lugares, pelo menos que eu conhecia, deve ter, hoje deve estar melhor. Mas assim, aqui é todos os lugares. Isso facilita muito, entendeu? O fato de ter um PACS integrado, tipo, você abriu o Epic, o nosso sistema lá, você consegue ter acesso ao prontuário do paciente em qualquer lugar que ele teve. Onde a gente trabalha, pessoal, tem uma ferramenta, esse que o Thiago acabou de descrever, que você clica para abrir o exame e ele abre em 3 telas o prontuário do paciente, a imagem e o reporting system. O sistema para você laudar o exame. Aí você tem 3 telas assim, você tem tudo num lugar só. Exato. Então, como tem essa facilidade, você consegue ser mais produtivo. Entendeu? Então, de uma certa forma, é difícil comparar, Anderson. Mas sim, sempre mas você acostuma, você vai treinando e mesmo todo mundo consegue se adaptar, eu acho, na minha opinião. Perfeito, excelente. Porque tem um público mais avançado aqui escutando essa conversa, presumidamente, talvez radiologistas, vou só aproveitar para dar um pouco de volume, de noção de volume, talvez seja interessante para as pessoas. Eu faço muita tomografia cardíaca, pelo menos 1 ou 2 dias por semana lá de tomografia cardíaca, e o volume médio, para vocês terem uma ideia,
nosso hoje atualmente 20 a 20, 25 exames por dia, sendo que desses uns 5 vão ser score de cálcio, mas vão ter umas 8 a 10 angiotoxias coronárias, muitos exames estruturais, como válvula, apêndice, atriais esquerdos. Então, um dia de 25 tomografias cardíacas é um dia cheio. Pelo menos para mim que não sou um radiologista, mas um cardiologista, é um dia que eu tenho que laudar ali umas 7, 8 horas laudando exames. Né, eu posso dar um exemplo da emergência que eu estou fazendo elective lá, né? Mas assim, gente, vocês têm que ter muito claro que depende muito, volume em radiologia depende muito do tipo de exame. Sim. Laudar raio-x é muito rápido, laudar tomografia cardíaca, qualquer coisa cardíaca demora porque é muito detalhe, tá? Então não dá para comparar assim, tá? Então entre raio-x, ultrassom e tomografia, por exemplo, eu fiquei 8 horas no pronto-socorro, eu laudei 70 exames, entendeu? Mas, de novo, raio-x normal é rápido. Então, não comparem tão diretamente assim. Perfeito, tá mas é bom porque às vezes eu tenho um radiologista ali que também faz um trabalho semelhante, tem essa noção. Maravilha, Thiago. E aí você despertou esse interesse em talvez fazer um fellow no exterior e evoluir na carreira. E por que o Canadá primeiro? Na verdade, você já mencionou, né? Porque tem esse facilitador. Mas dê-me um pouco mais de detalhes. Como assim não tem que fazer prova para revalidar o diploma? Conta um pouco, por favor. Então eu tô falando da perspectiva de alguém que fez radiologia no Brasil e que tem prova de título no Brasil. Esse é o pressuposto, a gente está partindo daqui, tá bom? O Canadá, tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, eles precisam de gente para ajudar, de fellows, que são basicamente o hospital precisa de gente para a mão de obra para tocar o serviço. E em troca você tem um salário e você aprende um monte. Essa que é basicamente a premissa, né? Então, o que você precisa? Você precisa mostrar para a pessoa que vai te contratar que você é bom naquilo que você faz. Para o Canadá, o que você vai precisar? Você vai precisar de um personal statement, que é o documento, uma cartinha que você faz explicando qual que é a sua motivação, por que você quer vir para esse hospital que você está aplicando. Você precisa de 3 profissionais médicos que vão te falar para o hospital que no caso que eu consigo dar conta do serviço, que seria as cartas de recomendação. Lá do Brasil mesmo, então. Lá do Brasil mesmo. No meu caso foi porque eu não tinha nenhuma experiência no exterior, né? Mas deu certo. Deu certo, é isso que eu queria. Isso é importante. Então, assim, um monte de gente deve te perguntar: é importante ter experiência no Canadá ou Estados Unidos? É claro que é, gente, é óbvio que é. Mas não é impossível. Olha o meu caso, eu não tinha, pro meu primeiro fellow, eu tô falando, pros outros a gente vai conversar, mas pro meu primeiro, eu fui com 3 cartas de recomendação brasileiras, currículo, aí fui vendo, conversando com gente, adaptando os documentos e deu certo. E para onde você foi? Eu fui para McMaster University, a 3ª maior universidade do Canadá, fica em Hamilton, Ontário, fica perto de Toronto, dá 1h30 de Toronto, perto da fronteira ali com Niagara Falls. Um dos lugares, um dos epicentros do mundo em medicina baseada em evidências, McMaster University. E qual fellow você foi fazer lá? Eu fui fazer body imaging, que na verdade é tomografia, ressonância e ultrassom. É bem geralzão assim, mas é tórax, abdômen, pelve, até umas rotations, até neuro tinha, neurorádio, mas o foco era mais abdômen e tórax. Um ano? Assim. 1 ano. Legal. Aí eu fiz 1 ano lá. E como foi esse ano lá? Não, foi muito legal. Foi assim... aprendi muito, foi lá que eu tive o choque, né? O choque da diferença do trabalho, da cultura, né? Eu saí de digitar tudo no Brasil para ditar, para pensar em laudar em português, para laudar em inglês. Claro que teve, né? Eu tive que adaptar, falou, nossa, peraí, como é que eu falo isso mesmo? Mas aí foi bem, foi tranquila a transição. E assim, aprendi um monte e vi que, gente, a gente é bom profissional no Brasil, gente. Tem gente que acha que a gente não é bem treinado. Tem muita gente bem treinada no Brasil também. Vou aproveitar que você mencionou isso aí e trazer um relato pessoal aqui. Eu tive a honra de treinar durante a minha residência com um R+, ele era 2 anos na minha frente. Brasileiro, tinha feito residência no Brasil. O nome dele é Gustavo, nem sei se ele vai ouvir isso aqui. Mas Gustavo tinha feito residência no Brasil. E um dos melhores médicos que eu já vi, que eu trabalhei com quem eu trabalhei até hoje. Ele contava as histórias lá do pronto-socorro no Brasil, da residência. E ele falava que a residência no Brasil, assim, ele era... Eu não vou lembrar as palavras exatas deles, mas que o treinamento, por mais que às vezes faltem em recursos, em tecnologia, mas, por outro lado, tinha um treinamento clínico, assim, na prática, espetacular. E a formação do médico brasileiro é muito boa. O Gustavo sempre falava isso. Exato.
ultrassom, por exemplo. Na radiologia, a gente sabe muito ultrassom, radiologista brasileiro, porque a gente faz ultrassom. Isso é interessante. Ecocardiograma também, igual a mesma coisa aqui na cardiologia. Meus amigos ecocardiografistas no Brasil, eles sabem fazer scan. Aqui, ninguém que faz ecocardiograma sabe escanear como eles sabem. Não é? Exato. Isso impacta a rotina, gente. Eu já vi gente, assim, olhando a imagem e não sabe que, assim... Você vê que a imagem você consegue interpretar porque você sabe como adquire. Você sabe, não, isso aqui é artefato, entendeu? Mas para saber isso, você tem que saber fazer o negócio. Nisso a gente sabe, a gente tem um treinamento bom nisso aí. Que demais. E quando você estava lá no Canadá, Thiago, você chegou a considerar ficar no Canadá? Sim, esse era meu plano inicial. Eu tinha conseguido 1 ano de fellow de body imaging. E aí depois, ao longo que o ano foi passando, fui conseguindo outras oportunidades. Eu tinha emendado mais 2 outros fellows. Porque, gente, para quem não sabe, o fellow é um contrato de 1 ano. Que aí você tem o salário, só que acabou o fellow, você não pode atuar. É assim que é. É uma residência, né? Isso, exatamente. Então, aí você vai fazendo fellow e durante esse tempo você meio que tem que ir tentando ver qual é a burocracia para fazer para conseguir o diploma, a revalidação, prova de título. E é esse que é o desafio do Canadá. O Canadá, o mercado canadense é muito menor e aí é mais difícil por causa disso, assim, não tem um caminho certo para falar assim, ó, se você fizer essa prova ou fizer treinar tanto tempo, você consegue ficar lá. Eu tinha conseguido 3 anos de fellow, só que ainda estava tentando entender ali o que eu ia fazer. As pessoas, às vezes, que estão entrando nesse meio agora, não entendem por que esse termo fellow e o que significa. Para ficar bem claro, fellowship nos Estados Unidos e no Canadá é qualquer treinamento pós-residência. Então, o primeiro treinamento seu de especialização é a residência. Então, você faz residência em internal medicine, residência em radiologia, uma subespecialização depois na cardiologia para quem fez clínica médica, em body imaging para quem fez radiologia, em vascular imaging, em cardiotorácica, qualquer subespecialização vai se chamar fellowship. Você pode fazer oftalmologia residência, aí você vai fazer retina, aí é um fellowship em retina. Mas no Brasil, muitos desses ainda seriam chamados residência, como a residência de cardiologia ou uma residência na sub de rádio. Mas a gente está falando do mesmo termo aqui. E aí, o Thiago me falou isso aí, sobre a dificuldade de ficar no Canadá para depois, e falou do tamanho do mercado. E logo antes de começar essa gravação aqui, eu dei uma olhada rapidinho aqui na internet. Esses números podem estar equivocados, mas eu olhei bem rapidamente, mas o número de residentes no Canadá, de acordo com essa minha pesquisa rápida, é de 3.500, achei um número bem baixo. Depois vocês verifiquem aí se alguém tiver interesse em mais detalhes. Nos Estados Unidos são 144 mil residentes. Então, isso dá uma diferença assim, da magnitude do sistema de saúde, do treinamento. Mas e depois, para ficar no Canadá, você falou que estava considerando, começou a olhar, já tinha 2 anos alinhados mais. O que você descobriu, Thiago, sobre esse sistema para ficar no Canadá depois? Então, que nada assim... É aquela história, não tinha um caminho certo. Se você abrir a página do Royal College, que é a instituição que emite o título, a sua licença independente, é isso que eu quero dizer. Se você procurar o que eu, como médico estrangeiro, tenho que fazer para conseguir, não existe essa resposta, tá? Não existe, pelo menos na época que eu estava lá. Eu não sei que tenha mudado alguma coisa muito recentemente, mas não tinha. Então as pessoas podiam até conseguir uma licença acadêmica, que seria uma licença para trabalhar no hospital por um tempo, só que aí você ficaria ali dependendo do contrato com aquele hospital. Se aquilo acabasse um dia, você não pode exercer em nenhum outro lugar, entendeu? Entendi. E essa barreira, ela está na imigração ou no medical license, na licença médica? É na license. Isso seria uma vantagem do Canadá, porque para você conseguir o green card canadense, que é a residência permanente, é uma coisa relativamente mais tranquila. Você faz prova de inglês e tal, e aí... Eu tenho, por exemplo, residência permanente canadense, né? Mas assim, para médico... Não é suficiente, né? Exato. Se você quiser morar no Canadá e praticar medicina, você vai precisar da license, né? Então, é diferente. E aí você, então, não chegou a começar esses 2 anos adicionais porque surgiu a vaga aqui nos Estados Unidos, foi isso? Conta um pouco sobre isso aí. Exato. Essa história foi interessante, porque, olha, em janeiro de 2023, sei lá, dia 10 de janeiro de 2023,
eu tinha plena certeza que eu tinha 2 anos para mais para frente. Tava tudo né? certo. Tudo já. certo. Fellow já aceitei, contrato, tudo certo. Aí apareceu uma vaga de um hoje muito querido amigo meu, o Bruno Lima. Bruno, um grande abraço para você, viu? Aliás, Bruno, se vier aqui em Boston, me avisa pra gente trazer o Bruno aqui. Bruno, que é uma lenda do meio brasileiros, ajudar brasileiros para residência médica e caminho aqui nos Estados Unidos. Nossa senhora, Bruno é um cara incrível. Ele abriu uma vaga de fellowship no departamento de cardiomagem do Brigham Women's Hospital, que é o departamento em que eu e o Henderson trabalhamos e que o Bruno trabalhou, né? Isso foi em janeiro, porque a pessoa desistiu por algum motivo. E aí eles precisam de alguém, porque a gente ajuda a tocar o serviço, é importante para o departamento ter todas as vagas preenchidas. Totalmente. E aí ele postou no Instagram dele, aí eu vi, na verdade, uma amiga minha me mostrou, a Jade, um beijo pra Jade se ela estiver vendo, mas aí o Bruno, ele falou, manda, gente, os currículos aí, tipo, o Bruno tava tentando facilitar pro programa achar alguém. Aí eu mandei meu currículo e eu vou confessar pra vocês que eu tava um pouco incrédulo, porque aí é legal pra acrescentar um ponto que eu acho que você vai querer discutir, Anderson. Eu não via meu currículo como algo que seria nem considerado por alguém eu falo para Harvard, né, gente? Porque eu não tinha pesquisa. Estou começando a fazer agora, eu não tinha. Obviamente, pesquisa é muito, muito importante e ajuda muito com conexão com tudo. Mas no meu caso, assim, eu acho que se você não tem pesquisa ainda, eu acho que isso não deve ser um empecilho para você falar, não vou nem aplicar, não vou nem tentar. A radiologia é uma demanda, assim, incrível mesmo, assim. Então, um ponto muito bom para o radiologista brasileiro vir para cá. Então. E aí eu conversei com o Bruno, e aí depois ele mandou e-mail pro chefe, pro nosso chefe, que era o chefe dele, e aí pronto, aí deu certo. Aí isso foi em janeiro, aí fiz entrevista uma semana depois, aí fiz entrevista de manhã, 4 horas da tarde, o Ron me ligou, que é o diretor do programa, me ligou falando que eu tinha conseguido a vaga. Foi uma das notícias mais inesperado e feliz que eu já tive, assim. Que mês que era isso? Você lembra? Janeiro. Janeiro ainda? Tudo em Janeiro ainda. Tudo. Você descobriu sobre a vaga, entrevistou, Eu tudo em descobri a janeiro. vaga na sexta, aí eu conversei com o Bruno no domingo, aí o Bruno me explicando, Thiago, não, a vaga é assim assado, vamos lá, aplica. Ele me incentivou muito. Bruno, um grande abraço pra você, vou ter que mandar mais abraço, porque ele teve uma participação muito importante no meu caso, tá? E aí, beleza, aí no quarta-feira eu entrevistei, fiquei a manhã inteira entrevistando, 3 horas de entrevista com 6 médicos lá. Aí acabou meio-dia a entrevista, 4 horas da tarde, me ligaram para falar que eu tinha conseguido a vaga. Que demais. Entendeu? Agora tem um ponto importante, além da facilitação do Bruno, que foi muito importante, é que você estava pronto. A gente tem que discutir isso aí também. Conta por que você fez steps e tudo isso. Muito obrigado por lembrar, e realmente, isso é muito importante. Então, antes disso, gente, a vaga, quando o Bruno postou, ele falou, gente, eu tô procurando alguém que já esteja pronto para começar a trabalhar nos Estados Unidos. Aí que começa a diferença com o Canadá, né? O que você precisa? Você precisa ter o seu diploma reconhecido pelos Estados Unidos. Isso é uma coisa importante a gente diferenciar. Revalidar o diploma não é a mesma coisa que ter a licença, aqui no caso dos Estados Unidos. Para nós, estrangeiros, revalidar o diploma é ganhar o título de MD aqui, que te permite fazer várias coisas. Dentre elas, aplicar para fellow, para quem já é especialista, ou se você está aplicando para residência, você precisa disso antes de aplicar para residência. Como que você consegue isso? Fazendo os steps, né? Aí eu fiz. E o que aconteceu no meu caso? Quando eu estava estudando considerando minhas opções no Canadá, eu percebi que eu queria fazer os steps do Canadá, porque na época, isso foi um processo que deu de uns anos, assim. A minha estratégia era aplicar para residência no Canadá, que é super difícil de conseguir, gente. Só que o material que eles usam para a prova deles lá, que é o MCC QE1, que é o STEP do Canadá, é o mesmo, eles usam material americano, porque o material daqui é muito bom. Eu falei, mano, eu já começava a olhar, saber que tinha gente, tem muito mais informação sobre aplicar de medicina aqui do que lá. Eu falei, já que eu vou estudar pelo eWorld mesmo, então vamos fazer os steps. Então eu já tinha os steps, eu fiz step 1, 2, aí eu peguei o meu ECFMD Certificate, né? E aí que é isso ou seja, eu tinha revalidado o meu MD. Aí a hora que o Bruno, eu revalidei, recebi meu certificado, acho que em dezembro, final de dezembro.
deu 15 dias, o Bruno postou o negócio no Instagram. Você tinha acabado de receber, tinha então. acabado de receber o negócio. O ICFMD Certificate, para quem não sabe, ele é a revalidação do seu diploma. Ele é o seu diploma, agora vale nos Estados Unidos. E para conseguir o ICFMD Certificate, além de ter formado e ter um diploma no Brasil, passar por todas as verificações das credenciais, você tem que fazer as provas de revalidação, que é a United States Medical Licensing Examination, USMLE. Então, e isso só aconteceu, gente, porque eu tava pronto, porque eu tava com o negócio na minha mão. Porque se tivesse aparecido essa oportunidade e eu não tivesse feito os steps, não ia dar. Não ia dar porque você precisa de muitos meses para estudar, fazer. Então, isso é um incentivo para, por exemplo, no meu caso da radiologia, para radiologista que sabe que, se tiver uma oportunidade, eu quero. Então, faz os steps. Totalmente. Porque a oportunidade você nunca sabe quando ela vai aparecer. E você acha que é uma situação muito atípica, mas aconteceu de novo esse ano. Sem a gente entrar em detalhes de quem é a pessoa e tudo mais, mas esse ano também aconteceu. Surgiu uma vaga de última hora no programa onde nós trabalhamos, o mesmo programa que o Thiago fez. E, novamente, eles foram atrás de uma pessoa de última hora para preencher a vaga. E alguém que estava pronto também, ou finalizando os processos, vai ocupar essa vaga aí. Exatamente. Então tem que ficar pronto. Não tem jeito. Faz os steps e deixa tudo pronto para o dia que surgir essa vaga aqui. Você fica pronto para abraçá-la. Eu só quero fazer trazer um gancho aqui também, porque aquilo que você falou sobre a dificuldade de entrar na residência no Canadá. Eu confesso que eu não sei muito sobre isso, mas um tempo atrás eu vi um colega postando na internet, vou até citar ele, que é o Leonardo, Médico América. E ele postou nos stories dele, assim, algo como... Alguém colocou na caixinha, né? Qual que é o processo para fazer residência no Canadá? Aí ele respondeu assim, número 1, você começa a ler sobre residência no Canadá. Número 2, você desiste de fazer residência no Canadá. Número 3, você aplica para residência médica nos Estados Unidos. Então é mais ou menos isso. Eu sempre dou esse conselho quando eu vejo alguém no começo da faculdade. Eu quero ir para o Canadá. Vem para os Estados Unidos. Vem para os Estados Unidos. A não ser que esteja um motivo muito pessoal, muito forte. Ainda assim, olha lá, é muito mais fácil. O caminho é muito mais claro nos Estados Unidos para fazer residência do que no Canadá. Sim, tem mais uma coisa importante, isso eu sei, a minha pesquisa nisso, o pré-requisito para você aplicar para residência no Canadá é você ser residente permanente do Canadá. Então, você precisa fazer um monte de coisa para se tornar isso independente das provas. E aí, só aí que você não pode nem aplicar se você não for residente permanente. Aqui, você consegue visto de trabalho. Visto de estudo, Sim. Entendeu? O Canadá não te dá isso. Falando em visto, Thiago, você veio com qual visto? Eu vim em H1B. H1B, então é uma situação diferente da maioria de nós que vem fazer treinamento aqui nos Estados Unidos, a maioria vem com visto J. Você pode falar um pouquinho das vantagens aí do visto H, Thiago? Ou você não chegou a comparar isso aí? Sim. O visto H1B é bom, gente, porque ele é um visto de trabalho que ele pode ser renovado por até 6 anos, tá? Primeira vez são 3 anos? São 3 e depois 3. Meu conhecimento limitado, me corrija, por favor, se eu tiver, tá? Mas tá até 6 anos. E a maior vantagem é que, caso a pessoa queira ficar aqui, você pode aplicar diretamente para o Green Card. Você simplesmente prepara os documentos e manda. O visto H, pessoal, ele é um visto com intenção imigratória, diferente do visto J. O visto J é um visto sem a intenção imigratória. O visto J é um visto para você vir e voltar para o seu país de origem. O visto H, você já está sinalizando, ao pegar o visto H, que você quer se tornar um residente permanente, que você quer aplicar para o Green Card. Então, você não tem, por exemplo, o 2-year home requirement, que é a regra de voltar para o seu país de origem por 2 anos, que é a regra do visto J. E você tem caminhos diferentes, inclusive, mais de um, para você aplicar direto do visto H para ser um residente. Primeiro, o Green Card, depois de 5 anos, a cidadania. Então, se você casar com o cidadão americano, se você tiver um filho e poder, enfim, tem os caminhos para você seguir esse processo também. Mas principalmente através da própria medicina. Então, você pode aplicar sem entrar em detalhes, porque também isso aqui não é um conselho migratório, claro, mas existem caminhos como o EB2NW, que é um caminho muito comum, National Interest Waiver, onde você basicamente fala assim, olha, governo dos Estados Unidos, eu sou médico especialista, tem publicações, tem isso, tem aquilo, fiz meu treinamento aqui, você não quer que eu vou embora para o meu país de origem, eu tenho um visto H, me dá o Green Card, basicamente é isso. Já pensou quando você deve aplicar fazer a sua, Thiago? Isso aí é a pergunta mais difícil, mas assim, eu acho que mais quando eu estiver mais chegando perto do final. Eu ainda não tenho
Eu estou começando a fazer pesquisa agora, entendeu? No meu limitado entendimento, eu acho que para quem tem bastante pesquisa, que é o caso acho que de muita gente que está vendo aqui, é uma vantagem muito grande, viu, gente, ter pesquisa, porque eu sei que uma das vias, de novo, eu não sei muito, mas eu sei que tem uma via para quem faz pesquisa que é mais viável por aí. Essa aplicação que eu acabei de mencionar, o EB2NW, NIW, National Interest Waiver, é o caminho mais comum que médicos no visto H aplicam para residência permanente. Existem outros, como o EB1, que precisa de até mais pesquisa, mas enfim, sem entrar em detalhes. Mas o EB2NW, ele tem uma vantagem que ele é self-petition. Você mesmo pode fazer a sua aplicação. Ele é muito baseado em autoridade sua, como médico, autoridade. Eu sou especialista, eu fiz tal e tal e tal treinamento e eu tenho tantas publicações e os meus papers são muito citados. Então essa é uma grande vantagem da meta-análise, inclusive, porque você publica papers de alto impacto, que são citados na literatura, e com essas citações você torna a sua aplicação muito forte. Tem alguns alunos já do Meta Academy que seguiram por esse caminho. Uma delas é a Jussara, que vem em mente, cirurgiã lá no Brasil, aplicou para o Green Card e conseguiu com publicações. A Jussara que agora está aqui nos Estados Unidos. E só para finalizar essa discussão, citações são uma métrica muito importante. Então a meta-análise ela é muito citada e você acaba tendo pontos a mais. Tem uma colega brasileira, gastroenterologista, a Gilmara, que fez o Meta Academy, e ela, não sei, não acredito que seja o objetivo dela vir para os Estados Unidos, mas ela foi citada, na verdade, eu não sei agora se foi a Gilmara ou o Stefano, enfim, colegas nossos ali da gastroenterologia. Eles foram citados em uma publicação fora do PubMed, ou seja, uma situação, um destaque da pesquisa deles. Então, isso é um componente muito importante quando você vai aplicar também para o EB2NW, que é citado na mídia, por exemplo, assim, em jornais, em entrevistas. Eu fiz uma para o Medscape, acredite ou não, que me ajudou muito na aplicação. Então, para quem pensa nessa imigração dos Estados Unidos, começa a ver como você vai pontuar, e o Thiago está nessa fase aqui agora, como você vai pontuar para montar uma aplicação. E claro, você vai conversar com um advogado sobre isso, um advogado de imigração. Thiago, eu quero falar agora sobre um tema muito importante desse nosso bate-papo aqui, talvez o principal deles, o pessoal aqui vai ter muito interesse, os radiologistas escutando, que é sobre o Alternative Pathway. Esse caminho maravilhoso para o radiologista brasileiro e de outros países, o radiologista internacional, vir para os Estados Unidos, se tornar um radiologista com a habilidade de praticar de forma independente aqui, sem ter que refazer a residência. Exato. Compartilha sobre o Alternative Pathway. Então, basicamente o que acontece tudo, gente, é um reflexo da necessidade do mercado enorme daqui, da radiologia especificamente. Eu só vou frisar para não ter confusão, que tem gente que acha que isso não é uma coisa para todas, infelizmente, mas é assim... A radiologia, eu não sei detalhe de todas, mas se você quiser saber de outra especialidade que não a rádio, aí pesquisem. Eu não tenho informação de um pathway parecido para outras especialidades. Para radiologia, tá bom? Se você tem que ser radiologista com título no seu país de origem, no caso no Brasil, tá? Aí o mercado daqui precisa muito de radiologista, muito, tá? Então, o Colégio Americano de Radiologia criou esse caminho, que ele falou o seguinte: se você fizer 4 anos de treinamento, postgraduate, o treinamento, leia-se fellowship, é isso que eles querem dizer, 4 anos seguidos de treinamento, numa instituição que tenha uma residência credenciada pelo ACGME, você é elegível, após esses 4 anos, a aplicar para a prova de título e ter sua licença plena. Em outras palavras, se você aplicar para 4 anos, e pode ser qualquer tipo de fellow, de qualquer área na radiologia, desde que a instituição que você vá te aceite e você consiga ficar lá, você chega pronto para o mercado já. Você passa na prova de título, tem a licença e pode trabalhar onde você quiser. Incrível. É basicamente Incrível. isso. E esses 4 anos na mesma instituição, não é isso? Isso, tem que ser na mesma instituição, ou no caso de uma instituição grande como a nossa, que tem mais de um hospital, você pode fazer o fellow em outro hospital. Por exemplo, no caso nosso é o Mass General Brigham, que o Massachusetts General Hospital se fundiu com o Brigham, que é onde a gente trabalha. Eu poderia fazer o meu último ano, por exemplo, no MGH, que é o Massachusetts Hospital, sem problema, eu ia ter elegível do mesmo jeito. É importante falar, gente, que tem 2 cenários que eu vi até agora de universidades que oferecem o Alternative Pathway. A universidade tem que oferecer, mas isso são muitas, tá?
Tem muita universidade nesse país. Eu, obviamente, não pesquisei todas. Mas, assim, você vai perguntar, então você aplica e você já consegue os 4 anos? Depende, tá? Eu sei, por exemplo, que a Universidade de Washington tem esse blocão que eles oferecem de uma vez. Aí você aplica... Já fica garantido os 4 anos. Só que aí você tem que... Eu imagino, eu não passei pelo processo, mas assim, os 4 programas, seja ele qual for, sei lá, abdômen, tórax, imagem da mulher e neuro. Não sei, tô fazendo um exemplo aleatório. Todos os diretores de programa dos cada um vai entrevistar você. Tem que todo mundo gostar de você e passar. Tá bom, você pode treinar comigo, você pode. Aí eles te fazem a offer lá e você assina e você tá garantido, né, com os 4 anos. Mas isso é caso específico. Então, eu acho que a BU também, a Boston University também. Gente, me corrija, vocês têm que pesquisar isso, tá? Mas eu sei que tem uns exemplos espalhados no site da universidade, vai ter. Mas o que mais tem é a universidade que aceita, e tem muita gente fazendo Alternate Pathway, só que aí você vai montando o seu próprio caminho. Você faz uma entrevista para consegue aquele, aí aplica para o próximo e assim por diante. Exatamente. Esse é o caso da maioria, na verdade, inclusive o Brigham, que é onde a gente está, né? Eu consegui cardiovascular por 1 ano e pronto. É isso que era o que eu tinha de garantia. Aí que eu fui correr atrás dos próximos. Entendeu? E aí, pessoal, quando você entra em um modelo desse, um caminho muito utilizado por aplicantes que querem fazer o Alternative Pathway é entrar, talvez, por uma especialidade menos competitiva inicialmente, mas aí fazer um trabalho espetacular. E com isso, a sua fama cresce, os seus preceptores atendentes aqui recomendam você para outros serviços, e dentro da mesma instituição fica muito mais fácil conseguir o próximo fellow. No Brigham mesmo, onde nós estamos, o Thiago vai saber melhor que eu, pode me corrigir se eu estiver errado, mas é muito comum entre os residentes da radiologia da instituição não quererem, por exemplo, fazer vascular. O Thiago vai saber as melhores especialidades, mas talvez eles querem fazer a neuro, a interventional radiology, eles estão pensando, né, em musculoskeletal, é outra popular, eles estão pensando nessas especialidades que são mais atraentes para eles, seja por motivos financeiros, qualidade de vida e assim por diante. Aí tem umas ali que o pessoal não quer pegar. E aí você, como estrangeiro, se gosta daquela especialidade ou se tolera aquela especialidade, você pode começar por aquela e depois ir costurando o caminho, porque são 4 anos para você fazer as outras especialidades que você gosta. Tá certo, Thiago? Exato, não, é isso mesmo. Então, assim, na verdade, de novo, é reflexo do mercado enorme que tem. Tem tanta oferta de emprego que os residentes que formam aqui no Brigham, em um monte de lugar, chove oferta de emprego para eles. E assim, gente, salário de attending aqui é muito maior que o salário do fellow. Então eles simplesmente saem para trabalhar. Para que eu vou fazer 1 ano de fellow? Se tem um lugar que eu quero, legal, lá tá precisando, ele vai trabalhar. Então não tem gente suficiente para preencher o tanto de vaga de fellow. Aí eu vou encaixar um ponto importante aqui. Para radiologista, conseguir uma vaga de fellow é muito mais fácil do que conseguir dar match na residência de radiologia. Ou seja, fica a dica, faz residência de rádio no Brasil e talvez venha fazer o fellow aqui depois. O treinamento seu fica mais longo, mas você também, é importante destacar isso, que você não está repetindo o treinamento e você vai passar pelo fellowship e vai aprender uma nova especialidade. 4 delas, né? Com certeza. 3 ou 4. E você vai ter um treinamento espetacular, recebendo bem como residente, tendo... Enfim, todas as condições para evoluir profissionalmente. Né, eu nunca tinha tido, gente, eu tinha tido só aula teórica de imagem cardíaca na minha residência. Hoje eu sou um especialista em cardioimagem, e só desse pouco tempo que eu tô aqui, mas o que tem de lugar que precisa de gente para laudar tomo cardíaca não está escrito. E eu tô falando, o que o Anderson pode falar para vocês da perspectiva de cardiologia, porque é uma área multidisciplinar, tá? Tanto cardiologista como o Anderson, como radiologista que podemos laudar, tá? Mas assim, da minha perspectiva, o que eu já vi de oferta que é assim, precisamos de um radiologista que laude abdômen, mamografia e tomo cardíaco. Você quer tomo cardíaco. É impressionante. É impressionante. E, Thiago, você falou dos salários, pode dar uma noção para o pessoal ali, obviamente depende muito de cidade, de serviço, privado, acadêmico, mas
quanto chega, aqueles e-mails que chegam para você, talvez já começaram a chegar a oferta de emprego. Que eu já vi assim por cima, tá, gente? Assim, muito por cima. Pode variar para radiologista de 350 mil até 500 mil dólares, assim, muito por cima. Eu tô muito no começo dessa pesquisa e só vou dar um exemplo do que assim. Do que eu fiz, eu nunca tive, tá? LinkedIn, nunca tinha tido antes LinkedIn, Twitter. Twitter ainda preciso começar, não sei nada. Mas o LinkedIn foi muito engraçado, porque a primeira vez que eu fiz, atualizei lá certinho, coloquei meu treinamento, foi agora, esse ano agora. Aí eu coloquei, fiz treinamento, fiz cardiovascular, já tinha formado. Eu fiz agora, um mês atrás. Aí eu atualizei meu perfil no LinkedIn, no dia seguinte, um headhunter, aquele povo que procura emprego, já mandou mensagem meu no privado, querendo me oferecer emprego na Flórida, para nuclear, e eu tô fazendo medicina nuclear agora. Eu mal comecei, tem 2 meses que eu tô fazendo medicina nuclear, porque eu acabei de concluir a cardiovascular, e já tem gente querendo Te contratar. contratar. É, desse jeito. Então, são 4 anos, Thiago, você terminou cardiovascular com o primeiro ano, está fazendo nuclear agora, já estão alinhados os seus próximos? Isso, então, no caso, o nuclear aqui, o treinamento que eu estou fazendo são 2 anos, tá? Porque existe um pré-requisito de você ter 16 meses de treinamento de medicina nuclear, aí é uma vantagem do que eu estou fazendo, para você ser elegível para o board de nuclear. Então, eu vou sair com 2 boards, eu vou sair com o board de radiologista e o board de médico nuclear, que é uma coisa muito interessante para quem lauda PET-CT, porque os hospitais, há uma tendência geral no país de quando eles vão contratar um profissional, porque PET-CT está crescendo em tudo quanto é lugar, PET-CT de tudo, cardíaca e de todo o resto. As residências de medicina nuclear existem, só que elas estão cada vez mais raras, porque o residente de radiologia daqui ele pode fazer um ano de treinamento de nuclear, aí você vira um radiologista autorizado a laudar medicina nuclear. Eles preferem contratar essa pessoa que ela lauda rádio, lauda tudo de rádio e também lauda nuclear. Que é o que vai acontecer comigo, entendeu? Porque eu vou aplicar com 16 meses, que eu preciso de 2 anos para aplicar para o board nuclear e depois para o board de rádio. Então, 2 anos, o meu segundo e terceiro ano vão ser medicina nuclear e o quarto ano eu ainda tô decidindo. Pensando. Muito bom. Espetacular, sensacional. E você já tem em mente, assim, o que você quer fazer depois, em termos de prática privada, acadêmica? O que você pensa em seguir como carreira? Nossa, eu tô... assim, eu sou apaixonado por ensinar. Apaixonado por ensinar. Então, eu quero um lugar... Hoje eu me vejo um lugar ensinando residentes, fellows. Então, por hora eu tô pensando mais em acadêmico, assim, porque eu gosto muito desse contato, de sentar lá, posso ficar falando por horas lá mostrando o exame. Thiago, é sensacional. Quando ele estava com a gente na cardíaca, ano passado, e agora ele está rodando na nuclear com a gente na cardíaca também. Mas Thiago alegra a sala, é sempre uma alegria ter você lá no Reading Room. E eu quero trazer um ponto importante aqui, queria que você comentasse, que esses 4 anos, que teoricamente seriam de treinamento, eu já escutei algumas conversas, talvez até um ou outro exemplo, de lugares que já contratam a pessoa como radiologista. Sim. E contam como os 4 anos. Sim, tá certo isso? Conta, lembrou bem, isso apagou da minha mente, mas isso aí tá previsto, gente. Os 4, então vamos entrar no detalhe do Alternate Pathway. Tem que ser 4 anos, sim, só que esses 4 anos podem ser completados ou como fellow, ou como attending, ou como residência, porque a nuclear que eu estou fazendo é uma residência barra fellowship. Então, desde que seja um treinamento na instituição credenciada, tá tudo bem, entendeu? Então, o que eu já vi caso, assim, já vi gente que veio fazer 1 ano de fellow, já foi contratado porque estava precisando, então fez só 1 ano e já está ganhando salário de attending. Salário de attending, 300, 400, 500 mil dólares ano, aquilo que o Thiago falou. Uma coisa muito importante aqui, pode research fellow? Pode. É mesmo? Pode. Conta. Só que aí tem uma regra. O Research Fellow, você pode usar 1 ano de Research Fellow. Dos 4. Isso. E tem que ser o primeiro. Agora, aqui eu não sei se é uma regra do Brigham ou se é uma coisa geral. Eu acho que é geral. Aí eu teria que confirmar. E vocês podem confirmar lá no site do Colégio Americano de Radiologia, Alternate Pathway, vai estar lá escrito. Aí se vocês quiserem, vocês olham.
Mas o primeiro ano, se eu não me engano, o primeiro ano pode ser Research Fellow. Porque inclusive eu conheço gente que está fazendo isso. Tem que ser o primeiro ano e aí depois você faz o research, aí você faz o seu networking, aí a pessoa fala, gostei de você, quer fazer um Clinical Fellow aqui? Aí você faz o Clinical Fellow e continua fazendo o Pathway, entendeu? Que legal, demais. Uma colega me mandou mensagem no Instagram um dia desse, eu esqueci os detalhes, eu só troquei mensagem com ela. Ela falou que tá já começando como attending. Eu achei assim sensacional. É claro que talvez ela já tinha conexões, eu não sei nada sobre os detalhes. Mas a pessoa que já vai começar assim, e ela talvez já tenha uma experiência muito grande na área no Brasil, não sei os detalhes, mas já está começando nesse nível, nesse Legal. patamar. Achei sensacional. É, A radiologia tem uma demanda muito alta hoje em dia, muito alta. sim. Como que você viu, como foi o treinamento para você? Você já tinha tido a experiência no exterior através do Canadá, e aí depois veio para cá, cardiovascular foi um ano pesado, eu sei, porque eu te acompanhei de perto. Como que foi essa transição para os Estados Unidos para você? Na verdade, foi muito legal, assim. Tá claro que a gente trabalhou bastante, quando o Anderson tá falando, né? Mas o que ajuda é que, gente, Massachusetts é muito legal, aqui a gente mora aqui em Boston. É um estado muito legal, um estado muito receptivo para imigrar, na minha opinião, na minha humilde opinião. E aí o Canadá já era um lugar muito legal para morar, mas eu quase que senti como se eu não tivesse saído do Canadá, porque a mentalidade é parecida. Você vê gente do mundo inteiro aqui, então isso ajudou bastante a transição. E para o trabalho, eu percebo que os laudos são muito mais concisos com relação ao Canadá, sabe? Aqui? É bem mais conciso porque você tem que, Volume. de novo, volume. Mas é aquela história, tem volume? Tem, mas você adapta, você aprende a funcionar nessa velocidade, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo bobo. Em vez de você falar assim, você vê uma pedra na vesícula. Assim, no Canadá, você poderia falar, tem uma imagem ecogênica, com sombra acústica, não sei o que, redonda, medindo tanto, então pode ser pedra na vesícula. Aqui você fala, colelitise, pedra na vesícula. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Então, essa é mais a diferença. Pro radiologista é a objetividade, assim. Você fala a mesma coisa, mas De forma mais objetiva. de forma mais objetiva. Tá gostando? Muito. Muito feliz. Muito feliz aqui, gente. Eu não tinha. Foi uma coisa assim. Eu tô gostando muito mais do que eu imaginava, assim, né? Depois que eu. Muito feliz mesmo, né? Vou trazer um tema aqui, fique à vontade para compartilhar Aham. ou não, enfim, mas a gente não pré-combinou isso aqui, mas uma pergunta que a gente sempre recebe quando faz o treinamento aqui nos Estados Unidos, eu sei que você está aqui há pouco tempo, um a 2 anos agora, mas é assim, se pensa um dia em voltar para o Brasil, o pessoal sempre pergunta, assim, eu imagino, você me corrija se eu estiver errado, que o objetivo seria ficar aqui, fazer carreira Sim. aqui, Sim. correto? Tem o objetivo de ficar aqui, sim. Aham. Eu acho que e o fellowship pode ser um pouco diferente. Eu acho que para algumas pessoas pode fazer sentido vir passar um ano aqui, voltar depois e continuar uma carreira já estabelecida no Brasil. Agora, para quem vem fazer residência, que é uma recomendação para quem está considerando essa opção de vir fazer residência, eu acho que faz sentido você fazer a residência no país onde você vai praticar. O Thiago vai saber bem melhor que eu, porque ele tem experiência de ter feito a residência no Brasil, agora está trabalhando aqui. Mas eu não fiz residência no Brasil, mas eu imagino que eu teria, por exemplo, uma dificuldade muito grande de adaptar. A gente falou do exemplo do ecocardiograma, que o laudo do ecocardiograma no Brasil eu não vou saber fazer ecocardiograma. Então, a minha recomendação geralmente é essa para o pessoal que pensa em vir fazer treinamento aqui e voltar. É que realmente, a não ser que você já seja um especialista e vem fazer só 1 ano, 2 anos e voltar, geralmente faz sentido você fazer a residência onde você e o treinamento onde você vai praticar. Concorda? Sem dúvida. Se você tem o tempo, tá na faculdade de medicina e você tem o tempo de se preparar para ter um currículo bom para vir para cá, com certeza faça isso. Assim, se você, né, porque eu falei, obviamente o match em radiologia é difícil, gente. Radiologia é concorrido. Tô falando da residência, tá? Não tô falando do fellow, tô falando da residência. Mas é possível, tem vários exemplos. Tem vários brasileiros que deram match em radiologia. Vários. Sim. Então, assim, só correr atrás. Desse jeito. Tiago, uma recomendação sua para o pessoal que ou já é radiologista, ou está na residência de radiologia e estão inspirados aí pela sua história e querem seguir um caminho semelhante. Que sugestão, que recomendação você dá para o pessoal? Olha, eu acho que sempre procure... se você quer vir para cá, você
você tem que achar uma forma de contar a sua história, porque você sempre vai ter que fazer o personal statement, explicar a motivação para vir para cá. Todo mundo tem a sua história, coisas legais para contar. Tô falando da história profissional, assim, né, gente? Todo mundo tem uma história legal para contar. Isso vai ajudar muito a melhorar a sua chance de você conseguir essa vaga, entendeu? E esse recado eu queria dar, porque o meu caso, que você... É óbvio que você tem que fazer pesquisa, sim, vai ajudar muito para tudo, vai ajudar para o trabalho, para aplicar para vagas boas, até para o Green Card que a gente conversou aqui. Mas se você não tá lá ainda, não desestimule por isso. É isso que eu queria falar. Não se desestimule. Pegue o que você tem e faça o seu melhor para ter uma melhor application para você conseguir e vem. Não fala assim, não tenho pesquisa, então não vou nem pensar nisso. Não. Vai, começa a correr atrás agora, e se já tiver na hora, puder fazer as provas, faz, pega o certificado, procura os fellows lá no Google, na internet e aplica, porque dá certo, é isso que eu queria falar. Eu só quero trazer um gancho aqui também, um anexo aqui a esse comentário do Thiago, eu concordo 100%, mas eu também já estive como staff, combatendo, na posição de entrevistar pessoas para essa mesma posição do Thiago e outras semelhantes. E é um pouquinho diferente quando você aplica em um sistema universal, no sentido de que o Thiago e outras pessoas, por estarem preparados já quando surgir uma vaga excepcional, foram lá e estavam prontos. A gente falou sobre a importância disso aqui. Se você, por exemplo, vai fazer o que o Thiago recomendou aqui, tem interesse nesse sistema, vai ler sobre como que é para entrar no Johns Hopkins, na University of Washington, na BU, no Brigham, e aí você vai aplicar talvez 1 ano antes, 2 anos antes. Aí você vai competir com um número maior de aplicantes, aí torna-se mais importante você ter assim, uma aplicação mais redonda. Você tem um currículo mais forte, você talvez já tenha alguma experiência aqui, tenha cartas de recomendação locais, mas existe muita variabilidade nisso. Eu super concordo com o Thiago de não esperar achar que você está pronto 100%, que está tudo maravilhoso na sua aplicação para você aplicar. Você ainda mais se for para o fellow, assim, tenta, busca, vai atrás, manda e-mail, entre em contato com as pessoas que estão lá. No caso aqui do Brigham, esse programa que o Thiago fez, nos últimos, na vascular, na cardiovascular, na radiologia, desde que eu estou aqui há 4 anos, nós tivemos o Thiago brasileiro, tivemos uma colega da França, uma iraniana, indiana, então assim, foram vários médicos estrangeiros, radiologistas que passaram por esse caminho e estão hoje fazendo outros fellows, seguindo o Alternative Pathway. Então tem que tentar, tem que buscar e tem que se preparar da melhor maneira dentro das suas circunstâncias. Tá no R1 de radiologia agora? Termina a residência de rádio no Brasil, vai se preparando nesse tempo. Aplica no momento certo, 1 a 2 anos de antecedência, currículo forte, faça um rodízio aqui se tiver, passa um tempo com o Thiago aqui quando ele for preceptor e atende. Meu sonho, vem, gente, só vem. Então, só assim, cada um na sua individualidade, mas prepara o melhor que você pode. O caso do Thiago, ele falou que ele não tinha um currículo espetacular quando ele aplicou, mas agora está se preparando, agora ele quer aplicar para uma vaga acadêmica, Green Card, e também estava pronto sim, porque ele tinha feito os steps. Então, dentro das circunstâncias deles, ele fez o que era possível e conseguiu essa vaga espetacular. Está ali usando o sweater agora dessa instituição maravilhosa onde nós trabalhamos. É isso aí, Thiago. É isso aí. Maravilha. Thiago, a gente fala sobre trazer você aqui no MetaCast há algum tempo. Eu estou muito grato mesmo por você vir aqui, por compartilhar a sua experiência. Também pela nossa amizade, por tudo que você me ensinou, às vezes que você... Olha, o Thiago, ele é radiologista, eu sou cardiologista, então o tanto de vezes que eu chamo ele para me ajudar a olhar no pulmão ali, vocês não têm ideia, entendeu? Agora o coitado nem tá na cardio ainda, na cardio mais, tá lá no nuclear, eu vou lá e mando mensagem para ele, chamo ele, Thiago, ajuda aqui, o que é esse negócio aqui no pulmão? Então, muito obrigado pela parceria, pela amizade, parabéns pela sua trajetória. Tem muita alegria mesmo ter você como amigo e parceiro aí nessa jornada. Nossa, eu vou ficar emocionado aqui ao vivo. O que é isso? Imagina. Eu que agradeço você que me ensinou tanto, gente. O Henderson é um cara, uma didática, assim,
inacreditável, assim, gente. Aprendi tudo que eu sei de tomografia cardíaca. Até parece. Eu vou ter que cortar isso aqui fora da edição, porque isso não é verdade, não. Tiago, para a gente finalizar, fala um pouquinho sobre o ambiente onde nós trabalhamos, especificamente. Tenho certeza que outras instituições nos Estados Unidos são espetaculares também, mas sobre aquele ambiente do nosso reading room, onde a gente tem a tomografia vascular, tomocardíaca, vascular, a ressonância cardíaca, a nuclear cardíaca ali no ambiente só. Isso é incrível, gente, porque isso não acontece em todas as divisões da radiologia, tá? Lá no Brigham, mas assim, o fato de a gente ler todo mundo na mesma sala de laudo propicia um ambiente de trabalho muito legal, porque a gente acaba fortalecendo a amizade, conversando, sabe? Claro, gente, todo mundo tem a lista para fazer, mas se ficar o dia inteiro, eu não consigo. Tem gente que consegue. Eu preciso conversar, entendeu? Aí eu vou, converso, aí é legal, se sente motivado para vir trabalhar, e eu acho de verdade que isso impacta de uma forma positiva a produtividade nossa. Então eu gosto muito da estrutura física da nossa sala de laudo, e aí você tem uma dúvida de uma outra divisão, por exemplo, às vezes eu vejo um achado lá cardíaco na toma, aí o Henderson tá lá, eu falo, mas viu, Henderson, essa coronária, você pode dar uma olhada para mim? Eu acho que tem, sei lá, uma duplicação aqui, alguma coisa. Então, isso é bem legal. É um ambiente espetacular, não só fisicamente, mas as pessoas que estão ali também. Tiago, muito obrigado. Prazer ter você aqui no Metacast. Olha, confira também o Metacast em inglês. Acabei de gravar antes aqui com Fran Serper, que é R1 de Internal Medicine lá no UT Southwestern, em inglês esse episódio. Confira os outros episódios do Metacast, onde eu compartilho histórias de sucesso aqui, como essa do Tiago, essa história brilhante, fazendo aí o caminho do Alternative Pathway na radiologia. Também convido você para participar da próxima edição do Meta Analysis Academy, nosso treinamento para te ensinar a fazer pesquisa forte, com autonomia, através de meta-análise, sem você depender da sua instituição, do seu comitê de ética, do estatístico, do seu professor local. Você vai encontrar no nosso programa as ferramentas metodológicas, estatísticas e de escrita para você fazer excelentes publicações. Acompanhe as nossas redes sociais, @hendersoncardoso.md, @metaanalysisacademy, no Instagram e no Twitter também, e também no LinkedIn. Um abraço para você, vejo vocês no próximo episódio do Metacast. Tiago, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.